partir do verso 1, os irmãos acharam? Amém? Gênesis 37, 1 em diante diz: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse ele. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós. Quer dizer que você vai nos governar. E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que ele tinha dito. Depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Assim, os seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Pode se assentar. Deus colocou no meu coração para estar falando nesta noite sobre sonhos. Sobre sonhos. Você tem um sonho, meu irmão? Você tem um sonho, minha irmã? Amém? Os homens que aqui estão têm um sonho? As mulheres que aqui estão têm um sonho? Eu estava refletindo esses dias numa frase que eu ouvi. E pastor ouve de vez em quando essa frase: pastor, já mataram os meus sonhos, já assassinaram os meus sonhos. Eu estava refletindo num sábio contemporâneo que ele disse que sonhos não podem ser assassinados. E eu fui ver por que ele falou isso: sonhos não podem ser assassinados. E ele dizia assim: sonhos não podem ser assassinados. Nos sonhos acontece o suicídio. E a explicação dele era que vão sim tentar matar os teus sonhos, mas o sonho só morre quando o sonhador abre mão dele. E ele diz: isso é um suicídio. Quando nós olhamos para a história de José, vamos ver o menino que ficou conhecido como o sonhador. Você conhece bem essa história. Desde criança nós ouvimos a história do menino que ganhou a capa colorida. E sempre foi, desde a minha infância, uma das histórias favoritas também do meu coração. Sabemos que ele era o filho favorito, predileto de Jacó, por ser, claro, o primeiro filho da sua amada mulher, Raquel. A mulher pela qual ele tinha investido 14 anos de trabalho para poder conquistá-la. E esperava, um filho dela, o fruto daquele amor. E quando nasce José, provavelmente o coração do velho Jacó quase parou. Era muita felicidade, era muita alegria. E desde pequeno aquele menino cresce debaixo de um pai babão, que o apreciava, o cuidava consequentemente. O tratava diferente dos seus irmãos. E os irmãos já tinham ciúme dele. Com 17 anos, José, ele tem um sonho. Um sonho que enquanto trabalhava no campo com seus irmãos, o feixe dele se coloca de pé e os feixes dos irmãos se curvam diante dele. Ele acreditava naquele sonho. Algo que falava com ele através daquele sonho e ele foi compartilhar com a sua família. Era a sua família. Alguns pregadores acham que ele queria jogar na cara dos irmãos. Não.
eu imagino, quem sabe ao redor da mesa, foi compartilhar algo que ele tinha recebido. E ele falou: olha, eu sonhei essa noite que o meu feixe ficou de pé, nós estávamos no campo trabalhando e os feixes de vocês curvavam diante de mim. O texto diz que os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. E não ficou num sonho só. Veio um segundo sonho onde o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele, e quando ele relata, o ódio dos irmãos aumentam sobre José. Você conhece o decorrer da história e você conhece o final. Você sabe que o sonho de José, esse sonho que esse menino recebe com 17 anos, se concretiza, se realiza. Mas entre o sonhar e entre o realizar, existe um grande intervalo. E depende muito do que nós fazemos nesse grande intervalo para que um sonho deixe de ser um sonho e se torne realidade. Eu comecei perguntando para você se você tinha um sonho. E você disse que tem. Não sei se o seu sonho se realizou, mas acredito que a maioria de nós estamos nesse intervalo. Em muitos sonhos que nós temos. E o que nós estamos fazendo, o que nós faremos, determina se o nosso sonho vai se realizar. E eu quero compartilhar com você duas verdades principais para que esse sonho que você recebeu de Deus venha se realizar. O primeiro é continuar acreditando mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Continuar acreditando no seu sonho, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. O José, menino sonhador, ele teve de superar algumas coisas. Acreditou no seu sonho. E o primeiro desafio surgiu logo: a perseguição dos seus irmãos. Certo dia, os irmãos estavam apacentando os rebanhos no campo e o pai pede: José, vai ver onde estão os seus irmãos. E ele vai procurá-los. E ele não encontra onde esperava que ia achar. Encontra alguém e ele diz: olha, teus irmãos já foram para o outro caminho. Ele vai atrás e encontra os irmãos, e quando os irmãos veem José lá longe, olha só quem está vindo lá. É o menino sonhador. Vamos matá-lo? Vamos matá-lo. Vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Rubem, o irmão mais velho, diz: não vamos derramar sangue do nosso irmão. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele num buraco aí. Na intenção de Rubem, que era o irmão mais velho, era assim: depois de resgatá-lo e restituí-lo ao pai. Jogam ele no poço, fica lá um tempo, mas Judá vê os ismaelitas chegando e diz: não, vamos lucrar em cima do nosso irmão. Vamos vender ele como escravo. Os ismaelitas chegam e José é ali vendido como escravo para os seus irmãos. Você precisa entender, não ser ingênuo, entender que vai sim ter perseguição, ter pedradas, ter pessoas tentando destruir os seus sonhos. Na verdade, vai ter mais pessoas tentando impedir que os teus sonhos se realizem do que pessoas dispostas a apoiar. A frase que José ouviu, dizendo: veremos o que acontecerá com os seus sonhos, provavelmente já aconteceu na sua vida e vai sim acontecer mais e mais. Mais triste quando é nessa situação, dentro de casa, pessoas que se confiam, pessoas a quem você abre o coração, pessoas do seu convívio diário, a situação é pior e a dor é maior. Então não seja ingênuo, vai ter sim perseguição, mas nós precisamos também lutar contra isso e superar este desafio. Mais na frente nós vamos ver a história de Neemias, um homem que, ao ouvir dizer que os muros de Jerusalém estavam derrubados, a cidade estava sendo defraudada, ele teve um sonho no seu coração: eu vou voltar lá para a nossa cidade e vamos reconstruir os muros. E você sabe que durante aqueles dias de construção, era uma mão trabalhando e a outra segurando a espada, porque os inimigos não queriam que os muros fossem edificados, estavam prontos para atacar a qualquer momento. Quando viram que eles estavam armados, tentaram na persuasão verbal, desânimo,
através de palavras, dizendo: parem com isso, olha o tipo de muro que vocês estão construindo, se uma raposinha subir aí, vai cair. Não conseguiram também. Tentaram pelo método da distração. Neemias, para a obra, vem conversar conosco, nós precisamos fazer uma reunião contigo. A perseguição para frustrar o sonho de Neemias foi intenso, mas Neemias estava focado. E ele mandou um recado para os seus inimigos: eu tenho uma grande obra para cumprir, não vou sair daqui. Referente aos seus sonhos, você precisa ter essa postura de guerreiro, de valente, vencer as perseguições. Vai acontecer, mas maior é quem te deu o sonho e está contigo. Maior é o Senhor que está conosco. Não seja ingênuo, vai ter gente tentando te prejudicar e impedir os seus sonhos. Eu fui um menino sonhador quando eu conheci a jovem Juliane, adolescente Juliane. Quando eu vi essa menina, eu me apaixonei. Depois de um ano morando em Blumenau, ela começou a vir aqui nos cultos, e quando eu falei para os amigos, olha os amigos, quando eu falei para os amigos: cara, que moça bonita, estou me interessado, vou conquistar ela. Os amigos falaram: cara, larga de mão de ser sonhador, é muita areia para o teu caminhãozinho. Mas eu não desisti. Perseverei. Teve pessoas que com palavras tentaram me desanimar. Teve uma tia minha que até falou isso, né? Não, ela é muito bonita para você. Perseverei. Está aqui, 12 anos, vai fazer 13 anos de casamento. Decidi focar, decidi orar, decidi colocar diante de Deus o sonho de casar com essa moça. Deus realizou, Deus ajudou, Deus me fez vencer as palavras negativas que chegaram até mim. Isso é algo muito sério, porque todos nós temos sonhos, e muitos sonhos são frustrados já no início, com a perseguição, com palavras, com atitudes contrárias, tentando te destruir. Hoje de manhã, no aconselhamento, e todo dia, a gente está ali nos aconselhamentos e a gente vê como os sonhos das pessoas são frustrados por palavras e atitudes, às vezes pessoas próximas. Uma menina muito bonita, de 17 anos, falando: pastor, desde o primeiro dia que eu fui para a escola, lá na primeira série, e falaram que eu era feia, e falaram que eu era muito quieta e diferente, eu me coloquei num casulo. E hoje, eu estou fazendo o terceirão, eu estou encerrando, e eu não tenho uma amiga que eu possa abrir o coração. Passou-se alguns anos, todos os anos de escola, eu continuo me achando feia, eu continuo me fechando para os relacionamentos, eu não consigo vir no encontro dos jovens. Por quê? Porque eu tenho medo de novamente ser machucada, ser ferida, e ela vive nesse mundinho dela. E daí, eu contei para ela justamente qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. O que José fez com aquilo que ele ouviu dos irmãos, o que um filósofo ateu chamado Sartre falou, que não importa o que as pessoas vão fazer com você, importa o que você vai fazer com o que as pessoas fizeram para você. Qual a reação que você está tendo mediante a oposição que você recebe? Ei, escute isso que eu vou dizer para o seu coração hoje. Se alguém, um dia, com uma palavra, com uma atitude, te machucou, te feriu, já estragou o seu passado, você não vai conseguir voltar lá. Mas a tua atitude hoje pode sim fazer com que essa pessoa não mais prejudique o seu futuro. Você precisa dar um basta, em nome de Jesus, aos traumas que ficou lá atrás, seguir em frente, vencer as perseguições, para ver Deus abençoar a sua vida e fazer com que os sonhos aconteçam. Supere as dificuldades que vêm sobre você. José superou a perseguição, José superou a traição. E todos nós aqui somos gente de carne e osso,
E sabemos que traição machuca, ainda mais, como eu falei, uma traição de alguém de perto. O velho ditado, gato escaldado tem medo de água fria, se repete na vida das pessoas diariamente. A menina do aconselhamento hoje, era isso que estava acontecendo na vida dela. Ouço, de vez em quando, nos aconselhamentos pastoral, uma mulher que foi traída pelo marido, uma mulher que foi agredida pelo marido, generalizar e dizer, nunca mais eu quero me relacionar com ninguém. Os homens não prestam. Generaliza as coisas desse jeito. Mas por quê? Está ferida, está machucada. José, ali ele foi traído pelos irmãos, foi levado como escravo para o Egito. Mas José, ele superou isso, não se fechando no mundinho dele. Continuou se relacionando. José teve um supervisor, José teve um chefe, José teve depois funcionário ao seu dispor, porque ele se tornou próspero na casa de Potifar, que o comprou como escravo. Ele não se bloqueou, permitiu-se se relacionar. Não estava mais no seu local de nascimento, não estava mais no meio da sua família, mas não fechou o coração para isso. Escute o que eu vou te dizer. A cura para os traumas emocionais está no relacionamento. Primeiro, relacionamento com Deus. Entenda que a graça de Deus é o remédio mais eficaz para as dores da vida. A graça de Deus é o remédio mais eficaz para as dores da vida. Falo isso como um profissional da psicologia. Não conheço técnica psicológica, não conheço terapia que possa ser mais eficaz do que um real encontro com o Senhor para sarar a alma humana. Você pode ter certeza absoluta disso, é a palavra de Deus. Você precisa entender que Deus já tomou a iniciativa para curar a nossa alma. Está lá, você conhece, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para nos redimir do pecado. Deus já tomou isso. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, 1 Coríntios 15:10, justamente isso, que Cristo garantiu a ele emoções sadias. Ele vai dizer, pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Ele tomou posse da graça de Deus, tomou posse do relacionamento com Deus. Isso sarou a vida dele. E segundo, relacionamento com gente. A cura para os traumas emocionais, relacionamento com Deus. Relacionamento com gente. Você não vai encontrar uma pessoa que diz assim, não, eu estou cansado de ser machucado por gente. Me traíram, mentiram, me caluniaram, estou cansado disso, então eu vou me isolar. Não quero mais ter contato com pessoas. Se você um dia conseguir encontrar essa pessoa, você vai ver que ele está destruído emocionalmente. Por quê? Assim como nós somos feridos nos relacionamentos, a cura também está nos relacionamentos. Fomos feitos para amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. José, ele superou a perseguição, a traição e também o desânimo. Você imagine isso, um menino, 17 anos, levado para um outro país, outra língua, outros deuses, outra cultura, longe do pai. Agora, esse menino que eu creio que talvez a maioria pensava que era um menino mimado, mostrou que não era tão mimado assim. A Bíblia diz que ele, ao ser comprado por Potifar, deu o melhor de si. Menino esforçado, batalhador, guerreiro, não aceitou ser vítima da circunstância negativa, mas disse, estou aqui, estou num lugar ruim, não vou me deprimir, não vou me enclausurar, não vou ficar reclamando e murmurando da vida. Com a ajuda de Deus, começou a trabalhar, a lutar, a vencer, se destacou. Quando Potifar bota o olho nele, no trabalho dele, caramba, que excelência. Viu que Deus era com esse menino, aonde ele botava a mão, as coisas davam certo, prosperava, colocou ele como o governador da sua própria casa. O texto diz que Potifar não sabia mais nada do que acontecia. O único
dever dele agora era pegar a colher, colocar a comida na boca, porque estava tudo sob o comando do jovem José. José venceu o desânimo, venceu a depressão, mesmo tendo motivo para chutar o pau da barraca e dizer: fizeram isso comigo, agora não tenho mais sentido na vida. Agora eu vou me isolar, agora eu estou down. Não, ele lutou, trabalhou e fez o seu melhor. Sempre vai ser assim. Pessoas vão tentar colocar fardo sobre nós, tentar nos desanimar, mas, como eu disse, qual é a tua reação diante disso? Vai baixar a guarda? Vai desistir? Tem um ditado que vocês conhecem, que é um ditado popular aqui no Brasil, que a vida é dura para quem é mole. Com a graça do Senhor, a gente consegue forças e ânimos para viver acima da mediocridade. E tudo aquilo que nos vier à mão para fazer, lutar para fazer com excelência. O sábio Salomão, ele escreve em Eclesiastes 9:10, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Eu gosto da versão contemporânea que diz: agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder. Se chegou até a sua mão para fazer, não fique mais arrumando desculpa no passado. Não fique mais andando com a muleta dos traumas emocionais. Peça a ajuda de Deus, veja oportunidades de crescimento, de melhoria, lute por aquilo que chegou até a tua mão, e Deus vai sim te abençoar. O que você não pode fazer é parar de acreditar no seu sonho, aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus projetou para você. Lute por isso. E a segunda verdade, a primeira é justamente que nós precisamos continuar acreditando mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. E a segunda verdade é continuar confiando que Deus está contigo, que Deus cuida da sua vida. Isso não é fácil, porque a gente pensa que se Deus está cuidando de mim, coisas ruins não podem acontecer na minha vida. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Você não vai ver uma história sequer de um personagem bíblico que teve uma vida perfeita. Pelo contrário, você vai ver que os maiores homens de Deus sofreram muito, padeceram muito. O próprio Deus encarnado, quando veio aqui na terra, foi morto pela humanidade. Não existe conto de fadas na nossa existência. Mas nós temos uma promessa. Jesus, ele disse: no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque ele já venceu o mundo. Nós temos promessa de que todo poder e autoridade foi dado para o nosso Deus. E temos promessa de que cada passo que nós damos, nós não estamos sozinhos. Nós temos a certeza que Ele está conosco. Isso precisa estar todos os dias permeando a nossa mente e o coração. Saber que nós podemos confiar nesse Deus, porque Ele continua cuidando da nossa vida. José, ele foi para o Egito, mas ele não abriu mão de Deus. O texto diz que Deus era com José. E quando nós olhamos essa doutrina, por que Deus é com uma pessoa? Quando nós olhamos na Bíblia toda essa doutrina, você vai sim encontrar a resposta. Deus é com uma pessoa que o busca. Deus é com uma pessoa que abre o seu coração para Ele. Deus é com uma pessoa que leva Deus a sério. Se nós buscarmos, é promessa dEle, Ele vai se revelar para nós. Quando nós o buscamos de todo o coração, nós o encontraremos, é promessa dele. José estava no outro lugar, outra cultura, outros deuses, mas não abriu mão do Deus que ele conhecia. Ele podia ter, mais uma vez, chutado o pau da barraca e dito: que sonhos foram aquele que tu me deste, Deus? Olha a minha situação, fui vendido como escravo. Estou num outro lugar, estou nos Egito, bem longe dos meus irmãos que eram para estar se prostrando diante de mim. Aí ele não abriu mão de Deus, continuou lutando e continuou sendo fiel ao seu Deus. Você sabe
que José, a Bíblia diz que era bonitão. Provavelmente um moço muito bonito, malhado, com a barriga tanquinho igual a minha, trabalhando diariamente lá na casa de Potifar. E um dia, a esposa de Potifar olha para ele e não vê mais um funcionário. Ela vê o Brad Pitt. Ela vê um homem que ela desejava, que ela queria. E o texto diz que todos os dias ela chamava ele para a cama. Todos os dias. E a resposta de José era não, não, não. José, por que não? Ninguém está vendo, eu sou bonita, você é bonito, somos jovens, vamos curtir a vida. A resposta dele está lá no versículo 9 e versículo 10. Ele vai dizer: como eu poderia fazer tal coisa contra o meu Deus? Nosso adversário é experiente, conhece o comportamento humano melhor do que todos os profissionais de psicologia do mundo junto. E ele sabe que a melhor maneira de fazer com que o cristão não alcance os seus sonhos, os sonhos que Deus colocou no seu coração, é derrubá-lo, é fazer com que ele peque. O pecado gera culpa, afasta a bênção de Deus, tira você do projeto de Deus. O pecado destrói os sonhos. José, sabendo disso, fugia, corria. Não importava o que os outros iam pensar, ele não queria mais sair da presença de Deus. Descobriu que a melhor coisa da vida era o seu Deus. E negava a tentação, não cedia. Se você pegar um outro personagem bíblico, chamado Sansão, Deus tinha muitos projetos para Sansão. Você vai ver um homem que não conseguiu dominar seus desejos pecaminosos sexuais. Por isso, sofreu muito. No final, se arrependeu, Deus teve misericórdia. Mas ele teve que pagar com a própria vida. Não ceda às tentações. E você vai ver que o nosso adversário, ele tem uma virtude, se é que o diabo pode ter virtude, mas a virtude da persistência. Todos os dias estava ali. Por favor, ouça o recado de Deus para o seu coração. Não troque os sonhos de Deus para você por um prazer momentâneo. Não troque a sua família. Não troque o teu desejo de crescer profissionalmente por um jeitinho brasileiro, por comprar um cargo. Não. Aquele que prometeu, aquele que fez você sonhar, ele é fiel para cumprir. Se ele começou a boa obra e você, através das suas escolhas, das suas decisões, quer que a boa obra dele se cumpra, ele é fiel, vai cumprir, vai se realizar. Só não abra mão do seu Deus. José foi vendido para o Egito, mas ele não se vendeu, não negociou os princípios que ele tinha, ficou firme ali, alicerçado nos propósitos de Deus para a vida dele. Continue confiando no Senhor. Deus cuida da sua vida. José estava lá num lugar diferente, não abriu mão do seu Deus. O que Deus faz? Começa a dar oportunidade para José. Oportunidade de uma boa saúde. Vai trabalhar, menino. Tudo que ele botava a mão, prosperava. Quando ele nega, e você conhece a história, quando ele nega o prazer sexual com a esposa de Potifar, certo dia ela já de saco cheio agarra, fica com a capa dele, e quando chega o esposo ela diz: ó, aquele hebreu que você colocou aqui tentou me abusar. Até o marido desconfiou, porque ele olhava para o comportamento de José, e ele sabia que o que a esposa dele estava falando não condizia, portanto ele não matou José. Vamos mandar esse menino para a cadeia, e ele vai lá
para a prisão. E lá, Deus dá uma outra oportunidade. Como ele tinha conexão com os céus, certo dia chega um padeiro, certo dia chega um copeiro, funcionários do rei, que o rei estava desconfiando, que fizeram alguma coisa errada, eles têm um sonho. E José descobre que Deus era o Senhor das interpretações dos sonhos. E deu o dom para ele, a oportunidade para ele de interpretar sonho. E o padeiro, certo dia, tem o sonho, o copeiro tem o sonho, os dois estão apavorados, angustiados, acordam aflitos, ninguém conseguia responder o que estava acontecendo, eles contam o sonho para José, e José ouve o sonho do copeiro, é muito simples, a interpretação é, os 3 ramos de uva que você sonhou, e que você espremia numa taça do faraó, daqui 3 dias você vai ser restituído. O padeiro ouviu, nossa, que informação boa, vou contar o meu. Eu estava sonhando também e tinha 3 cestos de pão na minha cabeça, só que os pássaros vinham, comiam, e José disse, olha, dentro de 3 dias, o faraó cortará a sua cabeça. Os sonhos se realizaram. Dentro de 3 dias isso aconteceu. E José aproveitou a oportunidade e falou para o copeiro, quando você for restituído, ei, lembra de mim, não me esquece. Fala para o faraó a meu respeito, que eu estou aqui de uma maneira injusta. O texto diz que passou mais 2 anos, e José ficou ainda na cadeia. 2 anos a mais lá. Só que aonde ele estava agora, na cadeia, mais uma vez, Deus era com ele. Ele prosperou lá dentro da cadeia, tanto que o chefe do cárcere pegou as chaves e disse, você é excelente em tudo que você faz, você é prisioneiro aqui, mas a chave vai ficar na tua mão. E José governava também já a cadeia. Entenda uma coisa, meu irmão, quando você e os teus sonhos estão em sincronia com o propósito de Deus, não importa aonde você estiver, vai frutificar. A semente que Deus planta, ela é frutífera, seja na casa de Potifar, seja na prisão, ou como nós vamos ver depois, seja no palácio, dá resultado. Por quê? Isso que eu disse para vocês, quem começa a boa obra, que é o Senhor, Ele é fiel para cumprir. Como é lindo quando nós olhamos a história de José, e você sabe que depois de 2 anos, lá está o faraó sonhando, aflito, 7 vacas magras saem do rio Nilo e comem 7 vacas gordas que estavam ali pastando. Depois, 7 espigas feias e secas comem 7 espigas que estavam bonitas, né, e florescendo. O que é isso? O que vai acontecer? E de repente, dá aquele clique divino na cabeça lá do copeiro. Lá na cadeia, tem um jovem que interpreta sonhos. E você sabe a história. José é chamado, interpreta o sonho de Faraó. Aproveita a oportunidade e diz, Faraó, vai vir 7 anos de muita fartura. A terra vai brotar assim abundantemente, mas em seguida, 7 anos de extrema seca, miséria, não vai brotar nada. Então, olha só, a deixa. Então, Faraó, escolha alguém capacitado, para que durante esses 7 anos de fartura, enche os celeiros, pegue, quem sabe, a maioria do que for colhido, guarde ali, e depois possa fazer a distribuição e a venda desse alimento, e Faraó fica maravilhado, aonde nós vamos encontrar alguém tão sábio? Lá estava agora José, na posição de governador do Egito, sendo honrado por Deus, e depois você sabe, os sonhos vão acontecer. Nesse período, entre o sonho e a realização do sonho, surgem muitos questionamentos, mas em tudo nós vamos ver a soberania desse Deus. Por isso, a confiança em Deus precisa ser plena. Por quê? Deus levou esse menino lá para o Egito, porque seria o lugar onde ele governaria. Ao trabalhar na casa de Potifar, ele estava sendo treinado para a administração. Ao ser enviado lá para a prisão, Deus estava colocando José com pessoas próximas ao faraó, que um dia seria instrumento divino para honrar o menino. Deus estava ali fazendo acontecer. Lembre-se disso, Deus nos dá sonhos para que os propósitos dele se cumpram aqui na terra. Os sonhos que Deus te deu,
Você deve lutar por ele, confiar em Deus, acreditar que Deus está no controle, porque este é o propósito. Nos tempos de seca, a família de José vai atrás de comida e chega aonde? Lá no Egito, aonde ele era o governador. Os sonhos se realizam. Eles, sem saberem, estão curvados diante de José, pedindo socorro, pedindo a oportunidade de comprar comida. Lá na frente, capítulo 50, já no final da história de José, os irmãos ficam muito apavorados depois que o pai morre e pensam, José ele foi pacífico conosco, porque o papai estava vivo, mas agora que o papai morreu, ele vai pegar pesado com a gente pelo que a gente fez. E olha só a compreensão de José, verso 18 e 19, meus irmãos, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim ele os tranquilizou amavelmente. José, através dos seus sonhos, foi instrumento de Deus para salvar o povo de Israel. Vamos se colocar em pé nessa noite. Aquilo que Paulo vai falar lá na frente é uma grande verdade. Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que está o teu sonho? O que você está fazendo com o teu sonho? Pastor, eu reconheço que os meus sonhos hoje estão frustrados. Eu sonhava até com a profissão que eu estou trabalhando hoje, mas não tenho prazer, não tenho ânimo, não tenho vontade de acordar. Perdi o prazer de fazer aquilo que eu tanto me esforcei na vida toda para conquistar. Pastor, eu sonhei em morar numa casa grande, linda, com os meus filhos correndo, mas a nossa casa hoje parece um campo de guerra. É só palavras de briga, é só contenda, é só discórdia. O meu sonho dessa família não aconteceu. Pastor, quando me converti, eu tinha um sonho ministerial, de estar envolvido com os projetos da igreja, de evangelizar, de pregar, de cantar, de estar no meio dos grupos que estão fazendo ação social. Eu tinha um sonho e eu fui me decepcionando com gente, me decepcionei com o pastor, me frustrei, isso morreu. O Senhor hoje está dizendo para você, entrega de novo os sonhos na mão dele. O Senhor está dizendo para você, ei, não abaixe a guarda, continue lutando, continue se esforçando, não permita que as palavras negativas entrem no teu coração, mas persevera, seja firme, e mantenha a conexão com esse Deus que te deu sonhos. Ei, talvez você está aqui dizendo, pastor, eu já passei dos 40, dos 50, dos 60, acho que eu nem devo mais sonhar. O Senhor, Ele prometeu que aos anciões dariam sonhos. Nunca pare de sonhar. Quem para de sonhar morre, porque a nossa vida faz sentido quando nós estamos correndo atrás dos sonhos. Um dos meus sonhos de vida é um dia ouvir aquela frase: servo bom, fiel, vem para o gozo do teu Senhor. Isso me mantém firme na minha caminhada, mas nós não podemos deixar de sonhar. Eu sonho e depois de aposentado, rodar o mundo com a minha gata pregando o evangelho, ver os meus filhos crescerem cheios de vida. Eu sonho. José, 110 anos de vida foi que ele morreu, mas antes de morrer ele continuou mostrando que tinha sonhos, nunca parou de sonhar. Ele disse: olha, eu tenho um sonho de um dia o nosso povo, eu sei que vai acontecer, vai voltar para a terra que Deus nos deu,
lá onde Abraão estava. E quando isso acontecer, por favor, não deixe os meus ossos aqui, leve junto. 110 anos sonhando com o seu povo, sonhando com a sua prole, sonhando que um dia estariam de novo na terra prometida por Deus. Ei, que história é essa que você está velho demais para sonhar? Deixa o Senhor renovar os seus sonhos. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você que precisava ouvir essa palavra. Você que chegou aqui sabendo, pastor, realmente os meus sonhos estão indo por água abaixo. Eu preciso de um renovo de Deus para não abaixar a guarda. Preciso continuar sonhando. Vem para frente. Aleluia, aleluia. E você que adentrou aqui nessa noite, enquanto você está vindo, para que o Senhor possa renovar os seus sonhos e a alegria voltar, mas eu quero dizer a você que está visitando a igreja, você que ainda não teve a experiência de ter a convicção da sua salvação, eu quero dizer que é uma noite que você precisa dar o teu coração a Jesus. Jesus está dizendo para você: filho meu, filha minha, dai-me o teu coração. Você precisa aceitar Jesus. Os teus sonhos serão realmente concretizados a hora que você entregar teu coração a Jesus. Quem sabe não concretizado da maneira que você pensa, não da maneira que você imagina, porque Deus tem seus caminhos, mas você precisa entregar o teu coração a Jesus. Tem alguém aqui na frente que está aceitando a Jesus como seu Salvador, que quer dizer: pastor, eu quero ser um crente, eu quero Jesus na minha vida? Tem alguém aqui na frente que está tomando essa decisão? Levante sua mão, eu quero saber, porque eu quero fazer uma oração específica por você. Tem alguém? Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Aqui tem uma senhora, chega aqui à frente. Aleluia. Tem mais uma pessoa para Jesus? Onde está a segunda pessoa? Quer dizer: pastor, eu quero começar uma nova vida, eu quero Jesus na minha vida. Nós vamos orar para as pessoas. Meus irmãos, nós ouvimos uma mensagem. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei como você adentrou aqui nessa noite. Quem sabe você chegou aqui dizendo: eu não tenho mais esperança daquele sonho, daquele desejo, daquilo que eu falei, daquilo que eu idealizei, daquilo que eu meditei. Tudo foi água abaixo. Quem sabe alguém diz para você: não tem mais jeito para o teu sonho. Aquilo que você pensou, aquilo que você sonhava, desejava, não tem mais jeito, não tem como. Coloque nas mãos do Senhor. Entrega teu caminho, entrega teus sonhos no caminho, nas mãos do Senhor, e tudo Ele fará. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias vão acontecer na tua vida. Coisas extraordinárias vão acontecer na tua casa, se você colocar tudo nas mãos do Senhor. Oramos nesse momento. Pai querido, aqui tem uma pessoa que está abrindo o coração a Ti, Senhor. Deus, venha abençoar essa pessoa. Escreva seu nome no livro da vida, dando paz a esse coração. Transforma essa vida, que ela possa sair daqui tendo a alegria da salvação e volta a sorrir, porque os seus sonhos voltam
a estar nas tuas mãos, e nas tuas mãos milagres acontecem. Aqui, ó Deus, são diversas pessoas também que vieram à frente, pessoas que têm sonhos que precisam ser restaurados, pessoas que têm desejos, pessoas que idealizaram algum propósito, algum alvo na vida, mas as barreiras se levantaram, se tornaram obstáculos que na ótica humana intransponível. Mas nessa noite, Deus, vem abençoar essa jovem, vem abençoar esse jovem, vem abençoar essa moça, esse moço, esse casal, esse senhor, essa senhora. Deus, restaura os sonhos, renova a alegria, renova a fé, que os milagres venham ser realizados na vida desta pessoa. Que a tua bênção seja sobre esse casal, que a tua bênção seja sobre essa moça, esse moço, esse senhor, essa senhora. Deus, alegra esse coração, que todos possam voltar edificados, renovados, abençoados, despertados, que todos possam voltar a sonhar, voltar a sorrir, que todos possam levantar a cabeça, aleluia, que todos possam levantar a cabeça e voltar a sorrir.